Olá, Bruno. Beleza? Falta pouco, hein, meu amigo? Falta pouco. Vocês dois moram no meu coração, vocês são maravilhosos. Valeu, Bruno. Obrigado. Valdemar eu conheço também, eu tive com ele lá no Byte. Verdade. Lembra que a gente não conversou direito, porque o cara não deixava. O cara queria falar sobre o filho dele, como é que estava, eu não queria saber do filho dele, queria conversar com o Valdemar. Falta pouco, falta um mês. É isso aí. Bom, eu estou desde fevereiro, né, Adolfo? Desde fevereiro. Aliás, temos que correr para o visto não vencer, né? Setembro vence meu visto. Eu sei que teu visto vence em setembro. Estou sabendo. Gabriel, boas. Tudo bom? Tudo bom? Tranquilo? Tranquilo. Boa tarde. Fala, Milton. Olá, Mônica, Ricardo. Olá. Oi, Mônica. Gabriel, tudo bem, pessoal? Tudo bom, Valdemar? Agosto, quem é que está indo dessa galera que está aí? Isso eu só posso te falar pessoalmente e no grupo. Não, eles podem formar falar. o grupo. Eles podem Oi? falar. Eles próprios podem falar. Em agosto eu não estou vendo ninguém aqui que esteja indo. Júlio já estão esquentando até a mala, né? Júlio já está aí, né? Graças a Deus. Adolfo, tranquilo? Fala, Milton, beleza? Tudo bem? Tudo Tranquilo? bem? Ah, tudo bom? Beleza. Tudo tranquilíssimo. Já iniciei a transmissão pelo Facebook. Vou colocar lá no grupo. Ah, vamos lá. Semana que vem é que é da agência, né? Semana que vem é o evento anual da Agência Judaica, Feira de Oportunidades. É um evento anual. Já vou falar sobre isso também. Tá legal. Era em São Paulo ou era no Rio isso, nos outros anos? Não, todo ano tem em São Paulo e no Rio. Ah, os dois lugares no mesmo dia? É, isso. Ano passado eu fui num, acho que foi ao vivo aqui no Hotel Copacabana, não sei se é o mesmo. É provável que sim. É provável que sim. Fala, Larry. Tudo bem? Meu amigo, tudo bom? Tudo beleza? Tudo. Bom te ver. Igualmente, meu amigo. Muito bom. Bianca, boa tarde. Boa tarde, Adolfo, tudo bom? Boa tarde, Valdemar, tudo bom? Tudo bem, Bianca? Tudo bem, graças a Deus. Bom, 3 horas. Vamos começar? Bora. Vou deixar todos os microfones no mudo aqui. Vamos lá? É isso aí. Pode começar. Boa tarde a todos. Mais uma vez, mais um domingo, estamos aqui para falarmos sobre uma cidade de Israel. E, como sempre, é muito bom ter vocês aqui, terem aceitado o nosso convite e estarmos aqui juntos para essa nossa conversa, para esse nosso café com Keren. Deixa eu dar umas informações aqui para vocês. Primeiro, as instituições, eu sempre falo isso, sempre o Valdemar fala, mas é bom nós reforçarmos para que todos saibam. As instituições que trabalham com Aliá estão funcionando. Eu não posso dizer que estejam funcionando normalmente,
mas estão funcionando com todas as restrições e cuidados que o momento exige. Então, Keren Leedut está funcionando, a agência judaica está funcionando. Tanto é assim que tivemos 2 grupos embarcados em junho. Se tudo correr bem, e há de correr, teremos mais um grupo embarcando semana que vem. E continuamos trabalhando perfeitamente. Outra coisa, importante dizer para vocês o seguinte: os nossos convidados não são prefeitos das cidades. Eles não têm obrigação de saber todas as respostas. Eles estão aqui como convidados para tentarmos mostrar para vocês como funciona o dia a dia, como funciona a cidade pelas quais eles estão falando. A nossa ideia é trazer pessoas que nós entendemos que sejam representativas para os Olim das cidades pelas quais eles vão falar, ok? Então, nem todas as respostas poderão ou deverão ser respondidas, mas nós vamos correr atrás das respostas que não forem dadas aqui. Então, depois da live, amanhã, nós vamos disponibilizar o contato do Aron, e o que não for respondido, vocês podem entrar em contato com o Aron, com o Valdemar ou comigo, ok? Mais uma coisa importantíssima. Anotem, semana que vem não haverá live do Keren Leedut. Em respeito à agência judaica e em respeito a vocês, para que vocês participem, porque é muito importante, nós vamos suspender a da semana que vem para que todos possam participar da Feira de Oportunidades anual que a agência judaica promove. Normalmente fisicamente, e semana que vem vai ser online para todo mundo. Então, eles vão disponibilizar, todo mundo vai poder entrar, e é um evento que, como nos anos anteriores, vai ser durante o dia todo. Então, eles têm um roteiro, eles têm horários para os eventos paralelos que vão acontecer. Vocês podem entrar e pesquisar e participem. Participem, que é muito importante para quem pretende fazer aliar, ok? Muito bem. Acho que, basicamente, são esses os recados que eu gostaria de dar. Quero dizer para vocês que hoje o Valdemar vai entrevistar o Aron Goldstein, que foi quem abriu as portas do Keren Leedut no Brasil. Ele foi sócio fundador do Keren Leedut aqui no Brasil. Então, como sempre, nós não vamos falar sobre Aliar, vamos falar sobre a cidade, mas, particularmente, quem não estiver satisfeito comigo ou com o Valdemar, pode perguntar para o Aron como é que era antes, ok? Muito bem. Então é isso, tenham um bom evento aqui e vamos conversar com o Aron. Valdemar, é contigo. Legal. Só fazendo uma ressalva aqui, como a gente tem feito nos últimos domingos, o chat está fechado, tá? Eu já coloquei lá contatos, os meus contatos, o contato do Adolfo também, as nossas redes sociais, tá? Então, qualquer coisa depois entre em contato com a gente. As perguntas serão feitas sobre a cidade, tá? Não vamos responder perguntas sobre LA, e a gente vai abrir o chat para as perguntas quando estiver mais próximo da última pergunta. Normalmente, na última pergunta, a gente abre, e aí, caso tenha alguma dúvida, caso alguma pergunta não tenha sido feita, fiquem à vontade para escrever para nós, perguntar, que a gente vai repassar para o Aron, ok? Então, vamos lá. Sem alongar muito, vamos começar. Aron, tudo bem? Como que você está? Teu microfone está no mudo. Fechou. Agora sim. Agora sim. Tudo bem? Show de bola. Bom estar de novo no Keren, depois de meses e anos nesse projeto maravilhoso.
Legal, legal. Então, Aron, bom, começando as perguntas aqui, eu queria saber da onde você saiu aqui do Brasil, de que cidade e quando que você fez Aliá? Fiz Aliá em 1988 com os meus pais. Saí de São Paulo, morava muitos anos no Bom Retiro, para quem é de São Paulo, e depois no Brooklyn, e fiz Aliá direto para uma... Fiz Aliá no começo, eu fiquei 3 semanas no Mercado Escrita, chamado Bet Milman em Ramat Aviv, que não existe mais, e logo após eu me mudei para Natânia, onde eu morei quase 5 anos. Você saiu do mercado com 3 semanas? Aí me surgiu a curiosidade, por quê? Porque a gente arrumou um apartamento rapidinho, e não era obrigado a ficar meio ano. Mas você Era teria diferente. direito a meio ano. Naquela época, tinha direito se você precisasse. Eu fiz Aliá em 88. Não tinham quase Olim em Israel. Foi antes da grande Aliá que teve. A grande Aliá começou em 90, 91, a grande Aliá russa, que no final vieram em torno de 1,5 milhão de Olim. Quase não tinha Olim. Você podia ficar 8 meses, 1 ano, tranquilíssimo. Outros tempos, né? Eu era o único, eu fiz Aliá, fui direto para o primeiro colegial, eu era o único Olé Hadash do colégio. Difícil, hein? Não, era muito bom, o pessoal me adorava. O único brasileiro na escola. Ah, bom, pelo menos não foi para o lado negativo, isso é ótimo. Foi sensacional. Legal. E hoje, você ainda tem alguma relação com o Olé? Você ainda fala... Depois que você montou o projeto do Keren Leididut, você tinha muito contato com o Olé. E hoje, como que está a tua relação com os Olim? Você ainda tem contato com o pessoal que chega, não? Então, o negócio é o seguinte. Entre algumas coisas que eu fiz na vida, eu também fui Sheliach de Aliá e de Movimento Juvenil em Porto Alegre em 2003 a 2006, 2004 a 2006. Então, a maioria dos Olim que eu ainda tenho contato, ou são amigos, eu já aviso uma coisa para o Adolfo. Tem um problema. Todo mundo que trabalhou para mim no Keren acabou fazendo Aliá. Então, Valdemar e Adolfo, logo é a vez de vocês. E o que eu estava dizendo é que, como eu fui Sheliach em Porto Alegre, eu ainda tenho contato com o pessoal que foi meus Hanichim, com o pessoal que tem a ver... com tudo que tem a ver com Asbará, o sionismo, eu ainda dou uma força. Fiz 2 lives nesses últimos meses para o pessoal do Likud do Brasil. Então, eu tenho contato com o Olim. O pessoal do Keren, não. Eu estou mais desligado. Às vezes, eu tenho um amigo chamado Valdemar Kertzmann, do Keren Leididut, que eu pergunto um pouco, porque realmente o projeto está no meu coração. Legal. Bom, então, vamos entrar agora a falar mais sobre Tel Aviv, sobre a cidade, tá? A gente sabe que Tel Aviv não é muito comum os Olim ser a primeira cidade onde o Olé chega, né? Então, a gente não tem muita informação sobre o que Tel Aviv pode oferecer para um Olé. Existe algum departamento? Tem alguma coisa voltada para o Olé em Tel Aviv? Bom, vamos por partes. Primeiro, eu moro em Tel Aviv há mais de uma década, tá? Tel Aviv, no final das contas, é a metrópole de Israel, é um Nova York de Israel. A prefeitura de Tel Aviv, ela é sensacional. Realmente, o acompanhamento que ela dá para os moradores de Tel Aviv é super profissional, é muito bem feito, quase nada de burocracia. Tanto é que quase qualquer coisa que eu preciso da prefeitura, eu faço ou por e-mail, ou por fax, ou por WhatsApp. O quanto menos chegar lá, para eles é melhor e as coisas funcionam. A segunda coisa, em Tel Aviv existe um Ulpan. Em Tel Aviv existe mais de um Ulpan, mas na cidade de Tel Aviv, aqui, existe um Ulpan, se chama Ulpan Gordon. Ele é sensacional, é um dos melhores que tem em Israel. É um Ulpan para jovens. Tá? A maioria são estudantes que vêm estudar na Universidade de Tel Aviv e moram em Tel Aviv e fazem o Ulpan Gordon. Existe um outro Ulpan
também na faculdade de Tel Aviv. Como ele funciona, eu não tenho ideia. Sim que sim tem uma base e, que nem eu disse, a prefeitura realmente trabalha muito bem com os moradores da cidade. Legal. Então, o Ulpani mesmo é mais voltado para jovens, porque mesmo que seja dentro de faculdade, também, teoricamente, é para jovens, né? Sem dúvida nenhuma, o Ulpan Gordon, que está na Rua La Salle, do lado da praia, é um Ulpan, 95% deles são jovens, pessoal universitário. Legal. Agora uma pergunta meio óbvia, se tratando de Tel Aviv, né? Você mesmo falou que é uma metrópole, mas é legal dar uma reforçada. Aí é completo, né? Estrutura de supermercado, farmácia, comércio. Então, primeiro, Tel Aviv é a cidade que não para, tá? Tá tudo aberto, 24 horas por dia. Hoje, em tempos de corona, as coisas são um pouco diferentes, mas no dia a dia, supermercados, desde pequenos, médios e gigantes, farmácias, redes farmacêuticas, tudo aberto, tudo funciona, incluindo sexta e sábado. De novo, é a cidade que não para, Tel Aviv. Tem tudo. Sinagogas também, apesar de ser uma cidade laica, em todo bairro existem um X número de sinagogas, que elas podem ser Ashkenazim, Sefaradim. Em Tel Aviv tem uma sinagoga muito grande reformista, tem até ortodoxas e tem até ultra-ortodoxas. Ou seja, todos os gostos. Tudo. Todos os temperos. Legal. E na parte de... Bom, tem a faculdade de Tel Aviv, que ela é super famosa, né? Tem mais alguma outra faculdade próxima que o pessoal costuma, talvez, morar em Tel Aviv e ir para alguma outra cidade para ir para a faculdade, alguma coisa assim? Bom, primeiro, um pouquinho antes da faculdade, só para o pessoal ter uma ideia. A gente compara, no final das contas, Tel Aviv com o Brasil, não é nenhum bairro no Rio ou em São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, Tel Aviv como a cidade, tirando as cidades satélites de Tel Aviv, tem 6 quilômetros de costa e mais 4 quilômetros de largura. Isso é Tel Aviv. Pequeniníssimo. Ao lado de Tel Aviv, em Ramat Aviv, que é um bairro de Tel Aviv, tem a Universidade de Tel Aviv. Aos redores existem college, que não é universidade, mas eu acho que não tem uma coisa assim no Brasil, mas você acaba tirando o teu título como se fosse um título universitário. Existem vários nas redondezas de Tel Aviv, pode ser em Hulon, pode ser em Rishon, mas mesmo perto tem. Existem outras universidades bem perto, como a Bar-Ilan, que é mais ou menos 8 quilômetros de Tel Aviv. As coisas são muito, muito perto. O que sim, em Tel Aviv existe trânsito, e para sair de Tel Aviv existe trânsito, não como em São Paulo, mas quando você se acostuma com algo tão pequeno, é um trânsito bem pesado. A IDC em Herzliya também é próximo, né? É próximo. Da minha casa, que eu moro no norte de Tel Aviv, é em torno de 9, 10 quilômetros. Então Bar-Ilan ainda é mais próximo de Tel Aviv. É mais ou menos a mesma coisa. E o que é comum? O pessoal mora em Tel Aviv e vai estudar nessas faculdades, ou o pessoal mora nas cidades das faculdades e vem trabalhar em Tel Aviv? O que é o mais comum, você sabe? Depende. Muita gente mora em Tel Aviv, principalmente estudantes, moram em Tel Aviv por causa do vibe, de ser uma cidade jovem. É super comum de morar em 2 ou 3 amigos no mesmo apartamento e dividir o apartamento. Então isso fica, no final das contas, viável. Em tema de trabalho, é bem fácil achar trabalhos estudantis em Tel Aviv, como, por exemplo, ser garçom. É mega importante. Você, no final das contas, trabalhando como garçom, tu consegue pagar a tua parcela da facu
e pagar TOP com mais um ou dois amigos. Então, é mais fácil trabalhar aqui, o pessoal curte a vida de Tel Aviv, já mora aqui e aí vai de cá para lá. E aí ainda tem as baladas, né? Que falam que aí são uma das mais malucas do mundo, né? Do mundo, é. Tel Aviv não para, sem dúvida. Transporte, por ser um lugar central, imagino que tenha fácil para qualquer ponto de Israel que queira ir, né? Sim, tem a saída de Tel Aviv para qualquer lugar de Israel, pode ser tanto de transporte de ônibus quanto de transporte de trem. Tem um mega projeto já rodando aqui faz 3 anos e meio, 4 anos, que é é como se fosse um metrô, mas ele não é subterrâneo, na maioria ele é em cima da terra, e ele vai fazer todo Tel Aviv e continuar para outras cidades como Rishon LeZion, Petah Tikva. Isso vai mudar muito, isso vai ajudar muito e mudar muito, facilitando o pessoal a se mexer daqui para lá. Mas ainda vai demorar mais 1 ano e meio, mais ou menos. Eu ia te perguntar. Mas em Israel, eu fui para Israel em 2011, já me falaram que eu não conheço mais Israel, que não é mais a mesma coisa. Com certeza não, mas nem tudo é mel. Por exemplo, o aeroporto de Israel, que é sensacional, ele se chama Nadbag Alpine, ou seja, aeroporto de Ben Gurion 2000, quando ele foi aberto em 2005. Então atrasou um pouquinho. Mas é verdade, muitas coisas mudam aqui bem rápido. Legal. Opções de lazer em Tel Aviv? Muitos museus, parques, como que... Bom, então, Tel Aviv você está rodeado de um parque que se chama Parque Ayarkon, que é gigantesco, super legal, bastante áreas verdes. Tel Aviv é super dog friendly. Qualquer lugar você pode entrar com o teu cachorro, restaurantes, shoppings, qualquer lugar. Tem uma quantidade insana de gatos em Tel Aviv, se acostumem para quem vier para cá. A gente tem ao oeste a praia, que ela começa, que ela corre por toda a costa de Tel Aviv, tendo diversas praias, ou seja, nomes para cada lugar para cada local da praia, e ela vai até Yafo. Yafo também é considerado Tel Aviv, por isso se chama Tel Aviv Yafo. Então tem bastante coisa. Eu tenho, por exemplo, 3 crianças. Minha grande tem 10 anos, o do meio tem 7 e a minha pequena tem 3 anos. Muita gente, amigos meus mesmos, perguntam: pô, mas você mora em Tel Aviv com a criança, não sei o quê. Primeiro, eu nasci e cresci em São Paulo, então fala sério, Tel Aviv não é tudo isso. Mas é muito confortável criar criançada aqui. Que nem eu falei no começo, a prefeitura, principalmente no verão, abre uma quantidade imensa de atrações para a criançada, tudo de graça. A gente tem um parque super legal, muito verde, tem muitos jardins em volta, em todos os bairros você sempre tem jardins e parquinhos de diversões para a criançada. E a praia, que, tem muito carioca, eu estou vendo aí me ouvindo. O pessoal entende, praia é um lazer sensacional, com custo zero, né? Então é super bom. Isso é muito legal. Aproveitando que você falou dos filhos, fala um pouquinho das escolas. Também imagino que o pessoal vai a pé estudar, deve ter diversas escolas aí. Então, o negócio é o seguinte, como funciona a educação em Israel? A educação em Israel, ou em Tel Aviv, é bem simples. Você estuda na escola que está conectada ao teu bairro, tá? Os bairros aqui não têm nomes, mas as áreas são conhecidas. Então, eu moro, por exemplo, no que se chama o Norte Antigo, Tzafon Hayashan. E nesse Norte Antigo tem um X números de escolas e os filhos, dependendo da idade, são colocados em uma dessas escolas. Não tem muita escolha, a não ser que são escolas especiais, e aí sim, uma coisa super peculiar de Israel. Isso eu acho que é a grande diferença entre Israel e o Brasil. A segurança que a gente tem aqui.
qualquer criança que começa o terceiro ano, que está Gimel, que tem entre 9 e 10 anos, acorda de manhã, pega o sanduíche dos pais, põe a mochila nas costas e vai a pé para a escola sozinha. Minha filha de 10 anos vai com meu filho de 7 anos. A escola que eles estão é um pouquinho mais longe. Eles andam todo dia entre 15 e 20 minutos, mochila nas costas e vão sozinhos para a escola. Chegam na escola e me mandam um WhatsApp, pai, cheguei. Quando eles saem da escola, a mesma coisa. Pai, estou saindo, em 15 minutos eles estão em casa. Então tem um horário que você vê um monte de criançada andando na rua. Eu acho isso super legal. Alguns de bicicleta, alguns de skate, alguns andando, entendeu? Deixa eu dar um depoimento, Aron, sobre isso, que eu presenciei isso e foi uma das coisas que mais me impressionou em Israel. Foi exatamente isso. E isso eu estou falando, a primeira vez que eu fui, há, sei lá, pouco mais de 20 anos atrás, foi exatamente isso. Você vê Continuou saindo mesmo. do meio dos prédios, do meio dos condomínios, uma fila de crianças, meia dúzia, 10 crianças, tudo junto, saindo com a mochila nas costas, sozinho, porque todos olham pelas crianças em Israel. É uma coisa importante, é uma coisa que a gente não conhece aqui, graças a Deus, é violência urbana. Graças a Deus. Outra coisa muito estranha que existe em Israel e que acontece todo dia é que uma pessoa tem uma caixa na parede que se chama ATM, no meio da rua, ela coloca o cartão de crédito, tira o dinheiro, conta o dinheiro e põe no bolso, sem se trancar, sem ter medo. Ou seja, realmente não existe, graças a Deus, não existe violência urbana. E a mesma coisa aqui em Tel Aviv. É bem seguro e bem legal. O que eu queria enfatizar é que realmente, eu posso dizer, por experiência, eu tenho 3 filhos, uma no jardim e o resto já no colégio. O nível de ensino, pelo menos na escola dos meus filhos, é muito bom. O nível das professoras, a diretora do colégio, o colégio como ele é. E outra coisa importante, 90, se não um pouquinho mais, % das escolas em Israel são públicas. Uma coisa que quem vem do Brasil e não conhece Israel não precisa se assustar com a palavra pública. O ensino público é bom, é alto, é de bom nível. A medicina é pública em Israel, é boa, é alta e é de bom nível. Até fazendo um comentário, quando eu fui em 2011, né, a gente foi junto na avenida principal de Tel Aviv, Dizengoff, pode ser? Pode ser, atrás da minha casa aqui. Perto da casa do Bruno. Fui eu, você e o Bruno lá, 10 horas da noite, movimentado pra caramba, e eu fui sacar dinheiro no meio da rua, com um monte de gente passando atrás de mim. E foi uma sensação, assim, muito, muito prazerosa mesmo, que é uma coisa que a gente não está acostumado aqui. Aqui tem que ser num lugar fechado e ficar olhando para os lados para ver se ninguém está vendo você sacar dinheiro. Né? Isso é uma grande diferença. Vamos, já que você também tocou no assunto, parte da saúde, né? Hospitais, clínicas, qual que é o melhor plano para a região de Tel Aviv? Bom, primeiro em Tel Aviv, no centro de Tel Aviv tem um hospital que se chama Ichilov, excelente hospital. Em temas de plano de saúde, de novo, plano de saúde aqui em Israel é público e é obrigatório, todo mundo tem que ter plano de saúde, não existe alguém que não tenha. Eu tenho um plano de saúde que se chama Maccabi. Desde que eu fiz Aliá, sou muito feliz com ele. Eu sempre recomendo para quem vai para cidades centrais, sim, fazer uma Maccabi. Em Tel Aviv, por exemplo, tem um pronto-socorro do Maccabi que parece um Einstein para quem é de São Paulo e não custa nada. Não é verdade, não custa nada. Se é algo de emergência, te custa em torno de R$60 ou R$70. Mas é realmente do nível do Einstein, é sensacional, funciona, é rápido, mas existem
3 ou 4 Kupot Holim diferentes, Maccabi, Clalit, Leumit, Meuchedet. Depende muito de onde você vai morar. Para Tel Aviv, eu realmente recomendo o Maccabi, sem dúvida nenhuma. A diferença, por exemplo, porque eu gosto do Maccabi, é porque eu acredito que o Clalit, que foi criado nos anos 50, ainda tem uma pitada de socialismo dentro. Então, se você quer ir no médico, você tem que ir no ambulatório do Clalit. No Maccabi, se você quer ir no médico, você escolhe qualquer consultório perto da tua casa, marca e vai. Para mim é mais simples e mais sensato. Os médicos são os mesmos no final das contas. Entendi. Legal. E a parte da estrutura de edifícios da cidade? São mais edifícios mais novos, mais antigos? Estão tendo as reformas agora, né, nos prédios? Então, aí tá difícil. Não, agora sério. Israel, Tel Aviv, nos últimos mais ou menos 10 anos, entrou num projeto que se chama TAMA. TAMA é a prefeitura, junto com os donos do prédio, fazem uma reforma grande no prédio, e assim se aumenta um pouquinho, cada apartamento ganha mais ou menos 10% a mais de estrutura, se ganha um elevador. A maioria dos prédios aqui em Tel Aviv, não sei se é a maioria, mas muitos prédios não têm elevador, tá? E são prédios baixos. Então, o que a prefeitura fechou é que os donos das casas se juntam, trazem uma construtora, a construtora recebe uma ajuda X da prefeitura e a construtora modifica o prédio, ou seja, melhora o prédio, às vezes desmancha total e monta do zero, às vezes só modifica. A prefeitura dá um ok e a construtora adiciona mais 1 ou 2 andares, e é nisso que a construtora ganha o dinheiro. E as pessoas ganham um apartamento melhorzinho, maiorzinho, com estacionamento, que é um grande problema de Tel Aviv, a falta de estacionamento, e com elevador. Existem prédios novos, existem prédios velhos. No final das contas, Tel Aviv é se não a cidade mais cara de Israel, para se comprar e para se alugar. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, num prédio mais ou menos, não um prédio novo, um prédio que já tenha uns 20 anos, mesmo sem elevador, 1 metro quadrado custa para comprar em torno de 50 mil shkalim, ok? Isso é mais ou menos 2,5 vezes o preço do metro quadrado no bairro mais caro de São Paulo. É caríssimo, Tel Aviv. A mesma coisa, para alugar, são apartamentos caros. A única coisa que é realmente barata, justo eu conversei com o Adolfo, com o Valdemar antes da gente começar, o IPTU de Israel mais barato é em Tel Aviv. Isso é importante saber. Mas o aluguel é caríssimo, independente se o prédio é novo ou é velho. Um prédio, o que pode, por exemplo, modificar é que se um prédio é novo e ele tem um elevador, e vamos dizer que é um prédio luxuoso e tem uma piscina e tem uma academia e às vezes até tem um porteiro, porque aqui não tem vigia, é um porteiro, aí o que vai ser caro nem é o aluguel. O aluguel vai ser muito parecido com um prédio, com um apartamento do mesmo tamanho. Mas o condomínio, que normalmente é bem barato em Israel, aí seria caríssimo. Ou seja, um condomínio médio em Israel está em torno de R$150. Num prédio que tem uma piscina e tem uma academia e tudo mais, pode chegar a R$2.000. Ok? Essa seria a diferença. Caramba, porque tem todos os funcionários envolvidos, né,
normalmente o que a gente vê nas outras lives é que é um prédio onde você acaba pagando para uma limpeza, uma jardinagem, alguma coisa assim, Isso. coisa mais simples. Um prédio normal é realmente jardinagem uma vez ou 2 vezes por mês, limpeza 2 vezes por semana. Se não tem elevador, é mais barato ainda. E se tem elevador, é a manutenção do elevador. Só. Normalmente acaba ficando mais em conta. E aí em Tel Aviv, para alugar... Não, e até fazendo um comentário, por isso que o pessoal acaba dividindo em 2, 3, acaba dividindo o aluguel. Está num lugar bem legal, né? Os jovens estão numa cidade muito legal e acabam não pagando tão caro, né? É bem isso. Aí em Tel Aviv, os apartamentos eles costumam já vir mobiliados, sem mobília, ou tem de tudo? Tem de tudo, tem de tudo. Primeiro é importante entender que os meses bons para procurar apartamento para alugar em Tel Aviv é entre junho e setembro. Por quê? Porque em setembro começam o ano letivo. Então a maioria das pessoas já quer estar morando onde elas querem estar morando. Tanto famílias que as crianças já vão começar no colégio, que nem eu expliquei, o colégio tem a ver com a área que você está morando, quanto o pessoal que é estudante de facu. Então, realmente, o ano inteiro tem, com certeza, APs para alugar, mas a grande parte que se muda é entre junho e final de agosto. Você acha que tem essa necessidade da pessoa primeiro escolher a escola dos filhos para depois saber aonde vai morar? Existe isso ou não tem essa necessidade? Eu acho que isso é uma coisa de personalidade. Para mim, é menos importante. Mas se alguém acha que é o importante, sim, eu acho que isso é muito individual. Tá. Mas assim, as escolas elas têm praticamente o mesmo nível, né? Não existe... É só se a pessoa fizer questão daquela escola em si, né? Não, de novo, todas as escolas são públicas. Eu aprendi que, no final das contas, a escola é boa ou não, se o diretor é bom ou não. Então, pode ser que você está numa escola excelente e o ano que vem o diretor muda para um diretor que é uma porcaria e você nunca vai saber e vai ser ruim. Só que é óbvio que existem escolas que têm nomes de boas escolas. E tem escolas que são mais problemáticas. Mesma coisa, Tel Aviv, ela tem várias áreas, tá? Ela tem a área norte, ela tem a área central, ela tem a área sul. A área mais cara de Tel Aviv está no norte. A área central e a área norte são bem parecidas, tanto na população quanto nos preços. A área sul de Tel Aviv, principalmente o que está em volta da rodoviária de Tel Aviv, é trash. É trash. A gente tem em torno de entre 30 a 40 mil trabalhadores ilegais, em sua maioria ou da Eritreia ou do Sudão, africanos. Ali, sim, é outro mundo. Não é Tel Aviv, não é um lugar legal para morar, não é um lugar bonito para morar, não é um lugar seguro para morar, é um lugar muito barato para morar comparado a Tel Aviv, de novo. Então, eu acredito que ali também os colégios não são tão bons. Israel, como qualquer país, eu tenho certeza que na França é a mesma coisa. Em Paris você tem as melhores escolas e na periferia as escolas são piores. A mesma coisa eu acredito que aqui em Israel. As grandes cidades têm um excelente ensino. Às vezes na periferia, principalmente se são cidades mais longes, pode ser que o ensino seja pior. Mas, no final das contas, o ensino é um ensino igualitário para todos, ele é dividido. Ele pode ser para laicos, ele pode ser para religiosos de Kippah Srugah e pode ser para outros ortodoxos. São 3 tipos de ensinos diferentes. Existem também algumas escolas. Existe, por exemplo, uma escola que se chama Escola Democrática, com um ensino que se chama o ensino democrático. Se alguém realmente curte esse tipo de educação, beleza. Essa escola, se eu não me engano, ela é semi-privada. Então, pode ser que ela vai ter um custo maior. E o ensino é diferente. Existem escolas que são escolas
com crianças que têm um QI elevado. Então, ali, com certeza, o ensino é diferente. Mas o ensino básico, para todo mundo, tem de ser a mesma coisa. Legal. Voltando a falar dos apartamentos, então, dá uma ideia para a gente de valores de aluguel em Tel Aviv, de estúdio, um quarto, né? Tá. Então, uma coisa que é super importante, tem uma diferença gigantesca entre o Brasil e Israel. No Brasil, quando se fala 3 quartos, são 3 quartos, 3 dormitórios. Aqui em Israel, quando você fala 3 quartos, quer dizer sala, dormitório, dormitório. A sala é contada como quarto, tá? Isso é bem importante, porque é uma diferença super grande. Os preços de apartamentos, de novo, nas áreas nobres de Tel Aviv, para um apartamento de menos um apartamento de um quarto e meio, que seria em torno entre 30 e 45 metros, ou seja, um apartamento bem pequeno, está em torno de entre 4 a 5.200 shekel, tá? Uma coisa mega importante: o quanto menor o apartamento, em porcentagem, ele vai ser mais caro, porque existe um tope de preço para os apartamentos, de preço de apartamento. Então, quanto menor o preço é super alto, e depois é óbvio que ele vai subindo, mas vamos dar um exemplo. A gente falou um apartamento mais ou menos de 40 metros, em torno de 5.000 shekel. Se você pegar um apartamento de 70 metros, ele pode estar entre 6,5 a 7. De novo, se tem elevador, não tem elevador, se tem garagem, não tem garagem, se é um AP novo, se não é um AP novo, tem várias coisas. Mas esse é mais ou menos o preço. E um apartamento de 3 quartos, um apartamento para uma família, que seriam 4 quartos, 3 dormitórios e uma sala, não fica por menos de 8 pau e meio. Mais barato que você acharia por aqui. Caramba. Então, fazer ali a direita para Tel Aviv não deve ser fácil, né? É a cidade mais cara de Israel. Você ter uma ideia, mas é importante. Vamos comparar. Vamos pegar uma cidade do lado de Tel Aviv, tá? Bat Yam. Ótimo, Bat Yam é legal. uma cidade na continuação de Tel Aviv. Em Bat Yam, que nem a gente falou, há 2 ruas da praia. Você pegar um apartamento de 100 metros, ele pode estar no máximo valendo 6 pila. Aqui, na costa da praia, um apartamento de 100 metros, menos de 8,5, vai ser muita sorte se você achar, ele vai estar mais perto do 10,5. Milhões. Então, não, estou falando para alugar. Ah, para alugar. Aluguel. 10.000 shekel. Então, 10.000 shekel. 10.000, 10.500 shekel aqui em Tel Aviv. Em Bat Yam, por 6 pilas, você consegue alugar. Então, é uma diferença bem grande. Mas vai pagar o Arnona mais caro. Mas numa diferença tão grande assim, nem é incomparável. Mesmo assim, vale a pena. Mas é uma dica que são alguns custos que as pessoas vão ter que colocar na ponta do lápis. Com certeza. Se quiser mudar. Com certeza. A população em Bat Yam também é um pouco diferente. Então, você vai ter em Bat Yam muita gente que veio dali da Rússia, muita gente que veio dali nos anos 60 e 70, Sefaradim, Marrocos, Tunísia, e aí vai. Mas, de novo, uma super praia, 10 minutos de Tel Aviv. O prefeito de Bat Yam realmente remontou a cidade do zero, ficou uma cidade muito legal. E essa é a comparação de preço. Legal. Bom, a próxima pergunta seria sobre Arnona, condomínio, a gente já falou sobre isso, mas eu queria entrar no assunto de corretagem. Como que funcionam os aluguéis aí? Se aluga sozinho, precisa de um corretor? Tá. Como? Eu vou separar em 2 coisas. Para vender e comprar, eu acho impossível fazer sem corretor. Impossível. E aí já é outra coisa. E normalmente o corretor pega entre
1 a 2% de cada lado. Tá? Para alugar, eu não vejo... Eu nunca aluguei na minha vida com corretor. Quando eu sabia... É verdade, eu nunca tive problema de hebraico, ou seja, fiz aliar bem cedo, então quando eu comecei a alugar meus apartamentos eu já era totalmente israelense, mas eu acho que pensando um pouquinho, trabalhando sozinho, existem alguns sites muito bons, você entra, procura e vê direitinho o que você quer, vai ver o apartamento. Eu acho que não precisa de corretor. Corretor aqui funciona não como no Brasil. O corretor pega 1 mês de aluguel, ou seja, 10% no final das contas, 1 mês de aluguel de quem está alugando, não do proprietário. Ou seja, se o Valdemar agora quer alugar um apartamento, e o apartamento custa 3.000 shekel, ele vai ter que pagar o 3.000 shekel por mês, e para o corretor, um pagamento de 3.000 shekel. Eu acho que é um dinheiro à toa, que não tem por que ser jogado fora. Eu acho que dá para achar apartamentos sozinhos em Israel. Mega importante. Eu não acredito, eu acredito que ninguém acorda de manhã e assina nenhum contrato sem ler ele. Como vocês estão fazendo aliar, tem que falar com um amigo, com um primo, com um tio, que sabe ler hebraico e que revê o contrato antes de vocês assinarem. Normalmente os contratos são básicos, não são complicados, mas tem gente boa e tem gente ruim aqui, igual tem em qualquer lugar do mundo, que ninguém me assine um contrato sem entender justo o que ele leu do contrato, palavra por palavra. Fazendo um adendo aqui, qualquer coisa, procurem a Lorena em Israel. Ela dá um auxílio para vocês nesse sentido quando vocês estiverem lá, tá? Tem as outras ONGs que também trabalham. Sempre vai ter alguém que pode ajudar vocês. Não assinam nada se vocês não tiverem 100% do que estiverem lendo, tá? Então, essa é uma recomendação muito, muito, muito importante para todos. Bom, agora vou fazer a última pergunta do roteiro. Então, vou abrir aqui o chat para todo mundo, para quem quiser fazer as perguntas, tá? De novo, vou pedir para que seja pergunta só referente sobre a cidade, tá? Se fizer pergunta sobre aliar, a gente vai pular, depois pergunta para mim, para o Adolfo, que a gente vai ter maior prazer em responder. Bom, vamos lá, Aron. Empregos, né? Como que é a oferta de empregos em Tel Aviv para quem fala hebraico e para quem ainda está no começo e não tem um hebraico perfeito ainda? Como que é a situação em Tel Aviv? Vou até deixar o hebraico de lado, em primeiro plano, tá? Israel, que nem eu falei, é a metrópole. Tel Aviv é a metrópole de Israel e, ao mesmo tempo, Tel Aviv é o Vale do Silício de Israel. Para cada 46 pessoas, uma delas tentou ou está tentando abrir uma startup, tá? É um núcleo da high-tech de Israel. Você tem no hebraico ou inglês bom, você na área tecnológica é bem mais fácil de achar um trabalho. Agora, para as pessoas que não têm uma profissão que pode começar a ser trabalhado desde o começo e é uma profissão que traz um bom salário, eu acho que a moradia em Israel não seria o lugar. Por quê? Porque ser caixa de supermercado em Tel Aviv ou em Nahariya é mais ou menos o mesmo salário. Só que o custo de vida em Tel Aviv ou em Nahariya não é o mesmo. Em Tel Aviv é o dobro do preço. Então seria ilógico você ganhar o salário mínimo em Israel, que está beirando os 7.000 shekel, e o salário médio beira os 10.000 shekel, morar num lugar que você ganha 7.000 shekel e para viver o teu aluguel vai ser no mínimo 6.000. Ou seja, sem chance de você sobreviver. Agora, se você tem uma profissão que tem a ver com o perfil da cidade, sem dúvida é uma cidade excelente para trabalhar. Ok? Essa é a minha ideia. Não falta trabalhos, de novo. A pergunta é qual a tua profissão e qual seria o salário que você ganha com esse trabalho. Entendi. Tem muita gente que eu vejo, às vezes, e até é legal a gente entrar nesse assunto,
porque eu dou uma orientação aqui, eu queria saber na pele aí se eu tô indo para o caminho certo. Já vi alguns casos de pessoas que falam bem o inglês e falam muito mal o hebraico, conseguem um emprego para falar inglês e abandona o Ulpan, abandona tudo. Depois, quando sai desse emprego, depois de 2, 3 anos, tem que começar o hebraico do zero, sem nenhuma ajuda do governo, sem nenhum auxílio, e começar como se estivesse fazendo talvez uma aliyah nova. A pessoa não se dedica tanto ao hebraico. Tem muita gente que faz isso. Eu queria saber um pouquinho de você sobre isso. Olha, eu vou sem dúvida que se alguém faz aliyah, ele fala inglês perfeito, ele não precisa do hebraico. E provavelmente ele vai continuar trabalhando em profissões que ele não vai precisar do hebraico. Só que eu acho que se alguém acorda de manhã, tem a coragem, porque é coragem fazer aliyah, eu acho que é uma coisa sensacional. De um lado, eu acho que é a coisa mais certa que vocês estão fazendo na vida de vocês, e vocês demoraram muito para fazer isso. Mas, de outro lado, eu sei que precisa de uma coragem de mudar a cultura, os sabores, os amigos e tudo mais. Só que, se você quer fazer parte de um país, você tem que se adaptar. E eu acho que a base de se adaptar é o idioma. Se você não aprendeu hebraico, você sempre, no final das contas, vai ser um outsider. Imagina que você, Valdemar, mora em São Paulo e é incapaz de entender uma piada. Como seria a tua vida? Entendeu? É bem isso. A base é o idioma. Sem ter o idioma, você não faz parte. É igual eu digo, alguém que faz aliyah e ele já passou dos 30 anos, ele provavelmente não vai se alistar. Eu, no meu ponto de vista, não por culpa, mas é um fato. O ser israelense dele vai ser bem diferente do que alguém que veio antes e sim se alistou. Por quê? Porque isso é a sociedade israelense. Então, existe o idioma, existem várias coisas na cultura. E, sem dúvida, uma delas é o idioma. Eu estou vendo aqui perguntas, por exemplo, de Afo. Eu posso responder. Não tem problema. Ok. Beleza. Então, o Ayrton e a Maria Gontou perguntaram sobre Iafo. Iafo é uma cidade mista árabe e judaica, árabe, muçulmana e cristã. Hoje existem prédios caríssimos em frente à praia de Iafo. Para vocês terem uma ideia, se eu falei que em Tel Aviv está 50 mil um metro para comprar, ali está entre 75 e 80, ou seja, uma casa de 100 metros em torno de 8 milhões de shekels. Então, hoje Iafo está caríssimo, principalmente na zona da praia, em bairros que são bairros de judeus. O mercado de trabalho para economistas é uma pergunta que eu não sei. Aí é específico. É específico, a gente Nem deixa ideia. para responder depois no particular. de Aqui tem um comentário importante aqui, que falou sobre a segurança no sul de Tel Aviv, falou que ficou um pouquinho contraditório, né, que você falou que não tem violência urbana. Tem razão. De novo, não tem violência urbana em Tel Aviv. Nunca ouvi falar de ninguém que foi assaltado aqui. Eu nunca ouvi falar. Mas, sim, no sul de Tel Aviv, eu digo, não é Tel Aviv e não é Israel. É África. É África, e se você não tem o que procurar lá, você não vai procurar lá. Não é simpático. Eu acredito que se eu for andar lá, não acredito que tenha assaltos, porque eu nunca escutei isso. Mas tem muita gente bêbada e tem muita gente drogada. Então, não é simpático, não é um lugar que se deve andar. É óbvio que existe o hardcore do sul de Tel Aviv, realmente em volta da estação de ônibus. É um bairro que se chama Shapira. Em volta existem outros bairros que são mais tranquilos. O sul de Tel Aviv sempre foi um pouco mais largado e é mais barato. Então, existem, por exemplo, bairros no sul
que são um pouco mais longe, são mais longe da praia, são mais longe do centro de Tel Aviv e são mais baratos, como Yad Eliyahu, bairros mais pobres, não são bairros perigosos, tá? Só que no centro do sul, onde realmente estão os africanos ilegais, não é um lugar legal para se passear. Não é simpático, não é, você não se sente em casa. É um problema. Entendi. Tem uma pergunta aqui que achei interessante. Por que você mudou de Natânia para... Você saiu de Natânia e foi para Tel Aviv? Então, não, que eu saí de Natânia e fui para vários outros lugares antes de chegar em Tel Aviv. O negócio é o seguinte, em Natânia eu fui com meus pais. Meus pais fizeram aliar, eu tinha 16 anos, eu fui para onde eles decidiram. Eu amo de paixão Natânia, eu adoro a cidade, eu estudei lá o meu colegial, a praia é sensacional. Hoje em dia, se você fala francês, Natânia é perfeito, porque todos os franceses foram para lá. Depois que eu saí do exército, eu comecei a trabalhar na agência judaica. Então, eu me mudei para Jerusalém. E aí, eu estudei na universidade em Jerusalém, estudei psicologia, e fiquei em Jerusalém, me casei em Jerusalém, fiquei em Jerusalém por quase 7 anos. Depois de 7 anos, eu mudei um pouquinho a minha vida, me mudei para Tel Aviv, foi em 1999, e desde então eu estou aqui em Tel Aviv. Então, morei em Jerusalém, que eu também amo de paixão. Se eu pudesse mudar o mar para Jerusalém, eu mudaria para Jerusalém também, mas é meio complicado, então eu fico aqui em Tel Aviv mesmo. Entendi. Vamos lá. Não existe mercado militar em Tel Aviv, não. Tem aqueles programas para jovens, né? Alguns programas para jovens, você tinha comentado que tinha já, né? O Maurício, vocês têm que ajudar ele nessa. Aí é pergunta específica. Maurício, pega meu contato no começo do chat. Se você estiver em São Paulo, se você estiver no Rio de Janeiro, pega o contato do Adolfo, vem conversar com a gente sobre isso, tá? Perguntando aí de religiosidade. Tel Aviv é uma cidade laica, tá? É uma cidade laica, é uma cidade que, em sua maioria, a população é de esquerda, a visão política é de esquerda. Existem bairros, eu morava antes numa das ruas mais importantes de Tel Aviv, que se chama Shenkin, do lado da Rothschild, e do lado da minha casa tinha uma yeshiva de ultra-ortodoxos racídicos, que eles moravam muito antes de qualquer um outro pensar em mudar para Tel Aviv, eles já moravam lá. E a simbiose é normal, não tem nenhum problema. A cidade, como cidade, é uma cidade laica, sem dúvida. Gvataim e Ramat Gan são lugares legais para se morar? São lugares legais para se morar. Givataim e Ramat Gan, R-A-M-A-T, Rabat é na Jordânia. Ramat Gan e Givataim são duas cidades que fazem parte da municipalidade de Tel Aviv. Estão cerca de Tel Aviv, são 10, 15... Não, que é isso? São 10, 15 minutinhos daqui. São cidades bem de famílias, entendeu? Eu acho que são lugares legais. Givataim é importante saber. O IPTU, a Arnona em Givataim, é caríssima. A Arnona e IPTU em Ramat Gan é bem mais barato que Givataim. Existem ruas que você andou 2 metros, virou Givataim, e 1 metro atrás é Ramat Gan. Por exemplo, o Laib, que trabalhou no Keren, ele morava assim. Ele atravessava a rua, era Givataim, ele atravessava a rua, era Ramat Gan. Realmente a fronteira é bem... É legal, é tranquilo para famílias e é pertinho de Tel Aviv. Legal. Falando no Laib, ele fez uma pergunta aqui. Qual que é o melhor bar de Tel Aviv e quando que vocês vão se encontrar por lá? O Laib também escreveu aí que ele mora em Givataim.
Uma pergunta aqui legal. O clima em Tel Aviv. Fala um pouquinho. Muito quente no verão, muito frio no inverno? Não, não é muito frio no inverno. Eu acho que é muito parecido com o Rio de Janeiro. Úmido, que nem o cão no verão. Tem dias que chega aqui a 70% de umidade. Úmido pra caramba. É quente. Essa semana está uma semana bem quentinha. Eu acho que, né, por exemplo, hoje fez 32 graus e agora está mais ou menos 26 graus. E são 10 da noite, né? Então o verão é bem quente. O inverno não é tão frio, não. O inverno é frio igual São Paulo e o verão é quente igual Rio de Janeiro. Legal. Tem uma coisa que a gente comentou até antes de começar a reunião e fez a pergunta aqui. Por que em Tel Aviv o Ardona é mais barato? Você estava explicando isso para a gente. Legal. Então, a Ardona, que é uma taxa paga por todos os moradores, em sua maioria em Tel Aviv, a arrecadação do dinheiro de impostos é de negócios. Então, os negócios pagam muito caro. Um restaurante, quando ele abre aqui, ele paga um IPTU caríssimo. Então, como a arrecadação dos negócios, e os negócios não param em Tel Aviv, é muito grande, a arrecadação de impostos dos cidadãos é bem mais barato. Por isso que o IPTU em Tel Aviv é muito barato. E também por causa que muita gente vem de fora de Tel Aviv, toma muita multa e se arrecada aqui muita grana com multa de estacionamento e continuem tomando multa assim, minha Ardona fica barato. Legal. Também aqui estão falando para você falar, a gente pode repassar quais são essas cidades próximas de Tel Aviv que são mais baratas? Ramat Gan, Givatayim, Hulon, Bat Yam. São mais os 4 mais perto. Bat Yam está na costa, Hulon está atrás de Bat Yam, logo atrás de Hulon está Rishon LeZion, mas as mais perto é Ramat Gan, Givatayim, Hulon, Bat Yam. Legal. Petach Tikva, alguém perguntou se é caro. Depende qual o prédio, depende qual o apartamento, mas tem de ser a 30% mais barato de Tel Aviv. Entendi. O Leandro retomou uma pergunta que a gente respondeu, mas acho que é legal a gente voltar nesse tema, que para pagar um aluguel, geralmente se paga um aluguel extra para o corretor. Sim. Aqui no Brasil, quem paga a corretagem é o proprietário do apartamento. Lá em Israel, quem paga a corretagem é o inquilino, é a pessoa que está alugando. Então, essa foi a dica do Aron. Procurar em sites, procurar no Facebook, procurar em lugares onde você fala direto com o proprietário para alugar. Se for contratar um corretor para procurar um apartamento para você, você terá que pagar um aluguel para ele. Então, se está alugando um apartamento e vai pagar 3.000 shekel, o primeiro pagamento que vai fazer é de 6.000. 3.000 pelo aluguel, mais 3.000 pela corretagem. E depois começa a pagar 3.000 por mês. Então, exatamente o que a gente tinha falado aqui, não há necessidade de um corretor. Existem sites, né? Normalmente você procura isso por sites, o pessoal anuncia, né? Depois, até se você puder me passar alguns sites, Aron, para eu colocar nos grupos para as pessoas darem uma olhada. Acabei de passar aí. Legal. E tem alguns aqui que eu já vi que o pessoal anunciou e não consegue entrar com o IP do Brasil. Tá? Então, Yachtime, eu acho. Uhum. É esse mesmo. Yachtime não dá para acessar daqui. Yachtime em hebraico, em português é segunda mão. Exato. E quais são... É que assim, aqui no Brasil a gente tem uma lei do inquilinato. Então, existe uma série de leis onde tanto inquilinos como proprietários precisam seguir, fazer tudo direitinho para que dê tudo certo. Em Israel, não, né? Israel é o mercado que define, né? Então, quais são as garantias, né? O pessoal está perguntando. Que garantia se pede para alugar um imóvel? Tá. Isso é um pouquinho mais complicado.
Isso depende de cada proprietário, tá? Eu acho que o grande problema que vocês, como Olim Hadashim, vão encontrar aqui é o fato de não terem fiadores. Normalmente, o que se pede é 2 fiadores que assinam uma carta fiatória que pode ser entre 3 a 6 aluguéis, tá? Fora disso, se paga normalmente 12 cheques, que são os 12 meses de um ano, e também se tende a pedir que o primeiro mês seja pago 2 meses, para o proprietário se sentir seguro de que ele vai ser pago no aluguel. O que se faz normalmente é realmente no primeiro mês se paga 2 meses e junto a isso 12 cheques, e uma vez que você terminou o aluguel, um mês depois o proprietário te devolve o dinheiro vendo que você pagou tudo. Água, luz, condomínio e tudo mais. Outra coisa importante que se faz aqui é se dar cheques abertos, sem data, mas escrito para a companhia de luz, em nome da companhia de água, e isso fica na mão do proprietário, e se alguém não paga a água ou a luz, ele tem como bancar isso. Não é fácil de tirar aqui gente do AP, demora alguns meses, se alguém não paga, não dá para tirar a força, é por isso que o pessoal tenta buscar o quanto mais garantias. Existe uma outra garantia que é um cheque bancário. O cheque bancário que eles podem pedir é como se fosse dinheiro vivo. Ou seja, se forem te pedindo agora 15 mil cheques como um cheque bancário, quer dizer que você tem que ter esse dinheiro na tua conta. Senão, você não tem como receber esse cheque bancário. E é isso. Legal, mas isso tudo depende do proprietário, né? Isso tudo depende do proprietário. Não tem uma regra só. Uma coisa importante que nem eu disse, please, que ninguém assine um contrato sem saber ler hebraico e entender direitinho o que está escrito. Legal. Só fazer um comentário. Teve uma pessoa que fez uma pergunta, o Daniel respondeu, o Live respondeu no chat, que eu queria repassar aqui. A pessoa perguntou se vale a pena já alugar um apartamento direto aqui do Brasil, já alugar em Israel. Existe essa possibilidade, claro, mas assim, não se recomenda. Você vai alugar por fotos, né? E você vai acabar ficando preso a um contrato com multa. Não é isso, Aron? Não, em primeiro lugar, ninguém vai te alugar se você não botar o dinheiro na mão dele. Então já é um problema. Sem ver um apartamento, olha, eu não compro uma calça sem ver a calça. Um apartamento, muito menos. Mas, graças a Deus, a gente está numa época que tem Cabify, tem Airbnb. Então, o máximo você aluga por 1, 2, 3 semanas um Airbnb. E você tem um lugar e pode dar um rolê. É um pouquinho mais caro, é verdade. Mas esse mais caro vai sair muito mais barato do que alugar um apartamento sem saber quem é o cara, sem encontrar o cara, sem conhecer o apartamento. Não tem lógica. A dor de cabeça pode ser muito pior, né? Pode ser muito maior. Com certeza. Legal, a cidade mais barata, a mais próxima que tem mercados para os Olim, tem mercados que está em Ra'anana, tem mercados que está em Ramle, tem mercados que está, eu acho que em Kfar Saba, tem algumas cidades em volta de Tel Aviv. Acho que isso eles têm que ver com a agência judaica mesmo. Legal. O pessoal está perguntando aqui sobre sublocação. Existe isso em... Sublocação virou moda, ou conhecido em hebraico como sablet. Virou até uma palavra em hebraico que se diz lesablet, como se fosse em hebraico, sablet. Muita gente faz isso. De novo, tem que ver que está dentro do contrato. E aí não tem problema. Não, mas normalmente o pessoal faz um contrato à parte com quem está sublocando ou não? Com certeza, e continua nas tuas costas. O proprietário não vai se importar com ninguém. Deu alguma coisa de errado no apartamento, tu é o culpado, entendeu? É o principal, né? Óbvio.
Legal. Mais uma aqui. Qual que seria, para ter um mercado comum, qual que seria a cidade mais próxima? Como assim o mercado comum? Um mercado que normalmente as pessoas, não para jovens, um mercado que seja para... mercado Clitá. É. Eu acho que é melhor ver isso com a agência. Eu não quero dar uma resposta errada. Eu não tenho certeza. Tá, restrição para cachorro e gato para alugar vai depender do proprietário, não é isso? Vai, mas em Tel Aviv eu acho que tem restrição para pessoas e não para cachorros e gatos. Legal. Acho que é isso aí. Deixa eu ver aqui no Facebook. Quero aproveitar para agradecer as 75 pessoas que estão ao vivo agora no Zoom, mais 45 pessoas pelo Facebook. Tá muito legal. Eu acho que aqui já acabaram. Agora as perguntas mais individuais. Se quiser fazer alguma explanação final, Aron. Então, primeiro aqui o Bruno Nasder, perguntando o mercado de trabalho para quem fala inglês fluente e não é de TI. Depende qual é a profissão, Bruno. Se você dizer qual é a profissão, eu posso te ajudar. Se você dizer turismo, eu vou te dizer. Por causa da corona, 0. Todos os hotéis quebraram. O que vai ser daqui 1 ano ou 2 anos, não sei. Então, é muito dependendo de qual é a tua profissão. Locações com imóvel sem mobília. Existem e sim, depende, cada um depende do que ele precisa. Eu acho que, no final das contas, alguém vai se mudar. No primeiro ano, ele vai conhecer, vai saber se ele gosta do lugar ou não. Às vezes é melhor se já está quanto mais mobiliado, menos dor de cabeça, mas depende. Não, até, Aron, te explicar, porque esse tipo de dúvida, o que acontece? Por exemplo, você vai para Harish, que é uma cidade nova, que eles estão querendo que as pessoas vão para lá, então os proprietários costumam mobiliar o apartamento para facilitar a chegada de todo mundo. Em Tel Aviv vai ter de tudo, né? Em Tel Aviv vai ter toda a configuração de apartamento. Tem de tudo, tem que procurar. Ra'anana é super perto de Tel Aviv, não é nada longe de Tel Aviv. A gente está falando do que 20 quilômetros, nem 20 quilômetros, eu acho. É pertinho. Às vezes tem bastante trânsito, às vezes tem menos trânsito, mas em distância é perto. E o Bruno me diz em tempos normais, de novo, mas eu preciso entender qual a profissão. Inglês é legal, mas para qual a profissão? Não, mas aí é mais específico, né? Não é. Deixa. Qualquer coisa, eu passo o teu contato para ele te pergunta em detalhes. Tá? Mas acho que é isso aí. Se quiser fazer uma consideração final, alguma coisa assim. Primeiro tem aqui uma pergunta do Moisés Hadid. É uma boa pergunta. Eu acho que, eu falei no começo, e eu acho que Bat Yam é uma cidade de custo-benefício sensacional, principalmente para os cariocas, que é importante para eles estarem perto da praia. O preço é barato, o lugar é legal e é pertinho de Tel Aviv. Maravilha. Perfeito. É isso aí. Então, obrigado vocês. De novo, Keren, para mim está no coração, né? Agora que eu vejo que o Laib também está aí, Laib que me ajudou a construir esse projeto maravilhoso. Continuam com esse trabalho sensacional. É uma brachá e uma mitzvah que vocês fazem, Adolfo, Valda. E uma boa aliá para todo mundo que está fazendo aliá. Chegou a hora de realmente voltar para casa. Então, vamos voltar para casa. É isso aí. Só para repassar esse detalhe, para quem não sabe, o Aron, que montou o projeto do Keren Leididut aqui para o Brasil, em 2016, quando ele começou, ele contratou o Daniel Laib, e o Laib fez aliá 1 ano depois, em 2017, e eu entrei no lugar do... E a Patrícia no Rio. E a Patrícia Zontak no Rio de Janeiro. Que também fez aliá. Que também fez aliá. Cuidado. Né? E vamos ver quem vai vir depois de mim e do Adolfo aí. Porque a ideia realmente é essa. A gente fazer aliá também, se Deus quiser. Não, sem demorar muito. Muito bem. Show de bola.
Legal. Foi um prazer. Valeu, Valdemar. Obrigado pela oportunidade. Prazer foi todo meu. Bom, pessoal, assim, então, para quem entrou um pouquinho atrasado, né, e não pegou os anúncios iniciais, eu vou repetir algumas coisinhas aqui, tá? Lembrar que semana que vem não teremos o Café com o Keren, em respeito à Agência Judaica, que vai fazer um evento. Esse evento da Agência Judaica é anual, é um evento excelente. Eu já coloquei no grupo a inscrição para o evento e também a programação. Então, são diversas salas com diversos temas diferentes, em horários diferentes. Recomendo que participem, porque eles fazem um trabalho incrível de informação nesse caso. Vale muito a pena. Então, a gente não vai ter o Café com o Keren. Teremos um grupo saindo no domingo, tá? Um grupo saindo aqui do Brasil, reforçando que a Aliá continua acontecendo, as instituições estão funcionando com as restrições do Ministério da Saúde, etc., mas estão funcionando. Então, não deixem de tirar suas dúvidas, não deixem de abrir a sua pasta, não deixem de juntar a documentação, e assim que vocês puderem ir, serão muito bem-vindos lá em Israel. O pessoal estará de braços abertos esperando por vocês. Adolfo, alguma... Pronto. Oi. Já. Então, agradecer novamente todos que estiveram aqui conosco e reforçando que semana que vem, por causa do evento da Agência Judaica, não teremos nossa live e voltaremos no dia 2 de agosto para falarmos sobre Netânia. Então, botem na sua agenda que dia 2 vamos falar sobre Netânia. Aron, muito obrigado, muito bom, show de bola. Valeu. E quando você combinar com o live, não esquece de botar mais 2 cadeiras na botiquinha para mim e para o Valdemar. Fechou. E Aron, esqueci de comentar com você. Você falou que tem 3 filhos, mas você esqueceu de mais uma filha temporária de 19 anos. É verdade. Temporária não. Já foi adotada e para sempre agora. Minha filha tá. Eu tenho uma filha de 19 anos que está em Israel e o Aron está sendo um pai para ela, tá ajudando bastante a gente aí. Eu só tenho a agradecer tudo que ele tem feito por nós aí. Muito obrigado, gente. Bom domingo. E daqui a 2 semanas estaremos novamente aqui. Muito obrigado. Até logo. É isso aí. Obrigado, pessoal. Bom domingo para vocês. Obrigado, Aron. Valeu. Aron, show de bola. Obrigado. Tchau, tchau.